Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 164 e também na questão 857, fatalidade. Kardec pergunta assim aos bons espíritos: há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Porque tem uns que afrontam, os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Isso não chegou minha hora ainda não. Que isso? Haverá algum fundamento para essa confiança? Porque observa que ele afronta. Será que ele está certo? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Então, muito pouco, tem o homem o pressentimento do seu fim aqui no corpo físico. Como pode o ter que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, isso é algo que o indivíduo traz dentro de si, aquele pressentimento, e que ao mesmo tempo ele é auxiliado pelos teus benfeitores espirituais. Agora, é óbvio que desde o momento em que ele não faça aquilo ali como um abuso, desde que ele não abuse, porque a partir do momento que ele abusa, ele perde toda a assistência. Ele perde toda a assistência espiritual a qual lhe mantinha intacto. O fato dele abusar, obviamente, é que levou ele a um estado assim de fragilidade, totalmente desguarnecido daquela assistência espiritual. Porque observe bem para você ver. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Muito pouco, Como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores. Então, por exemplo, eu mesmo, eu já tive, nessa existência física, eu já tive aproximadamente umas 3, deixa eu contar aqui, 22, 32, 42, 42, 50. Eu já tive 4 prorrogação nessa existência minha física.
Só que 3 prorrogação eu tive resposta no final delas. A 4ª prorrogação eu não tive resposta ainda até agora. Então, conversando há uns dias atrás com o professor, conversando uns dias atrás com o Fernando, conversando uns dias atrás com minha avó. Então, eles programam o meu retorno à pátria espiritual para breve. Mas isso não te assusta? Para quê? Por quê? Qual motivo? Qual motivo eu temer a morte física? Eu não vou perder nada. É duro, gente, a pessoa ser movida pela razão. Eu não vou perder nada. Retornando à pátria espiritual, eu não vou perder nada. Vai continuar tudo do mesmo modo. Ainda mais eu que tenho conhecimento da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, ação e reação, eu vou perder o quê? Apenas vou trocar de corpo. Vou trocar de roupa, aliás. Né? Então, que assim o adverte para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, o Espírito sabe da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, às vezes eu digo a algumas pessoas amigas que eu sou mais razão que coração. Porque eu tenho o conhecimento que eu tenho. Eu tenho o conhecimento que eu tenho e eu não posso trair o conhecimento que eu tenho, porque trair o conhecimento que eu possuo é o mesmo que abjurar o Cristo. Olha só para você ver a questão 858. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Eita, perguntinha retada, hein? Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Isso é relativo. Porque sabe o que é relativo e é complexo? Porque muitas pessoas que não tendo conhecimento das leis divinas, pressentindo o momento derradeiro ali, levado pelas castas, pelas etnias, levado pelos dogmas, que são as leis as quais ele seguiu durante toda a tua existência, é lógico que alguns temem sim. Não podemos dizer que não. Mas vamos aqui
pelas respostas dos bons espíritos. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Resposta: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Agora nós temos que voltar uma questão aqui, ó. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Essa questão aqui não é o espírito, é a alma. Porque enquanto você se encontra no corpo físico, você é alma, você não é espírito. Você é espírito depois que você se desliga do corpo físico. Vamos pensar assim, teu papai, tua mamãe, teu vovô, tua titia, que já morreu. Vamos pensar assim. Hoje eles vivem na condição de espírito. Agora, todos teus que vivem no corpo físico é alma. Aí você pode me dizer assim, mas qual a diferença de alma e de espírito? Nenhuma. A diferença é que um está no corpo físico e o outro está fora do corpo físico. Então, para diferenciar melhor, você entendeu? Allan Kardec, ele, juntamente com os bons espíritos, fizeram essa distinção. Olha só, quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a. Isso não procede assim, não. Então você está contradizendo os bons espíritos? Não, gente, pera lá. A pergunta está certa, a resposta está certa, só que a gente tem que separar o joio do trigo. Quem teme a morte é o homem, não é o homem. Quem teme a morte é a alma sem cultura, a alma sem conhecimento das leis de Deus, a alma sem intelecto, a alma que não possui razão. Jesus diz: conhecereis a verdade que ela vos libertará. A alma que não conhece as leis de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Aquele que desconhece esses dizeres do Cristo, ele é que teme, a alma é que teme, não é o corpo. Você entendeu? Não é o homem, não é o corpo. É a alma primitiva. É a alma sem cultura. Gente, e uma das piores coisas que existe é a falta de cultura. A pior coisa que existe é a falta de cultura. Olha, a falta de cultura, por exemplo, ela leva a pessoa a enxergar, a entender tudo distorcido. Por mais que cada um tenha o direito de ser do jeito que é, mas que a pessoa sem cultura sofre. Se sofre. Então, quem teme a morte não é o homem, não é o corpo físico, é a alma primitiva, é a alma sem cultura, é a alma sem intelecto, sem moral, sem conhecimento. Porque a alma que possui conhecimento, ela não teme a morte.
física, porque ela sabe que a morte física não existe. Tem certas pessoas que cometem uma algazarra em muitos velórios. Olha, eu quase não vou em velório. Porque além de eu ali estar vendo tantos espíritos, eu ainda estou vendo ali tanta palhaçada das pessoas no corpo físico, com aquele fingimento. Sem necessidade. Respeito. Por isso que eu nem vou. O meu respeito é não ir. Porque se eu vou, eu começo a pensar negativismo. Gente, mas que ignorância, hein? Pelo amor de Jesus Cristo, Nossa Senhora, família e tudo. Então olha só para você ver. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Então quem teme a morte é o corpo e não o espírito e não a alma? Não. Quem teme a morte é a alma imperfeita, sem cultura, sem conhecimento, sem intelecto, sem moral. Você entendeu? Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Veja bem. Olha que bagunça que está isso aqui. Aquele que a pressente pensa mais como espírito. Não, ele não pensa mais como espírito, ele pensa mais como alma. Porque ele ainda se encontra no corpo físico do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a. Nem sempre é assim. Por que nem sempre é assim? Porque mediante certos quadros calamitosos, quantos seres entubados, comas induzidos, nem pressente e nem percebe este quadro tão calamitoso. Então, esta questão aqui ela é dotada de sentido duplo e de sentido triplo. Ela é dotada de sentido duplo e de sentido triplo, onde aquele que a lê, ele tem que ficar bastante esperto, porque aqui tem pegadinhas. Porque, por exemplo, quem teme a morte é o homem, não é o homem. Não é a carne que teme a morte. É a alma primitiva. Não o espírito. Ué, mas por que não o espírito? O espírito aqui está nulo. Porque a alma já está sendo tratada na parte anterior. Porque a partir do momento que é o homem, a alma ali já se encontra inserida. Não o espírito. Porque o espírito, ele encontra-se fora da matéria no processo de desencarne, e esse ser aqui ainda não desencarnou. Aquele que a pressente pensa mais como espírito. Você entendeu? Aquele que a pressente pensa mais como espírito também não pode
Porque o indivíduo no corpo físico é alma, e ele na condição de alma, ele que pressente do que como homem. Olha só para você ver, que bagunça. Mas essa bagunça, ela está certa. Por que ela está certa? Justamente para que possamos analisar. Para que praticamente possamos refletir. Porque nós temos que esmiuçar. E nós já esmiuçamos aqui. Agora, eu não sei se você conseguiu entender. Até porque esse esmiuçamento dessa questão aqui, 858, não foi tão fácil. Como eu tenho o costume de dizer, é como tirar chupeta da boca de criança. Você pode tirar, é um direito seu, mas que você vai aguentar depois aquela criança perturbando a tua cabeça, você vai. Então vamos para o próximo vídeo, que nós vamos gravar mais um vídeo ainda.